Boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz estejam com cada um. Amém? Vamos continuar a nossa série sobre a reforma. Hoje estarei falando sobre o quarto sola, que é só sola fide, ou seja, somente a fé. Eu coloquei aqui, quando eu falei sobre somente Cristo, a ocasião de nós tratarmos dessa série no mês de outubro é justamente porque no dia 31 agora, no último dia desse mês, nós estaremos comemorando os 505 anos da Reforma. Ela aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Um grande feito, um marco que ficou na história dos protestantes. E ela trata exatamente dos 5 lemas contemporâneos que representam o movimento da reforma contra os ensinamentos da igreja de até então, que era a Igreja Católica Romana. E o que estava acontecendo, eu relembrei aqui, foi o seguinte fato. É de que a igreja estava usando os seus ensinos com interesses financeiros. E o que Martinho Lutero fez? Martinho Lutero criticou toda aquela prática da igreja, porque ele entendia a seguinte verdade, de que a autoridade daquela igreja, de que o Papa, que era a autoridade, ele não tinha a autoridade. A autoridade estava na palavra. Então, o que eu até falei aqui? Eu falei sobre o porquê da repetição da palavra sola. Sola Escritura, solos Christus, sola graça, somente a fé e somente a Deus toda glória. Por que a repetição dessa palavra? Sola, sola, que significa somente, somente, somente. Pelo seguinte fato. O primeiro sola, quem compartilhou com a gente foi o Andão. Ele falou do somente a Escritura. Por quê? Por que somente a Escritura? A igreja de até então ensinava que só a Bíblia, por si só, ela não tinha autoridade. Precisava também da tradição da igreja. O que os reformadores fizeram? O que Lutero e tantos outros fizeram? Não. A tradição, ela não é fonte de autoridade. É somente a Escritura. Por isso, o primeiro trata desse assunto e diz que é somente a Escritura. A Escritura, para os reformadores, ela era a única fonte de autoridade. E eles entenderam que a Escritura interpreta ela própria. Não precisava do clero, da liderança da igreja, para interpretar as Escrituras para os fiéis. A Escritura é a única fonte de autoridade. O segundo solo, eu falei de solos Cristos, e aqui não é sola, e sim solos, por quê? Por causa da declinação do latim. Então fica solos Christus, somente Cristo. Por quê? Porque a Igreja Católica entendia que algumas figuras, como por exemplo Maria e os santos, eles tinham sido tão sérios com Deus, eles tinham tido uma vida tão devota, que essas pessoas tinham acumulado méritos para a igreja. E que a liderança da igreja, os sacerdotes, eles podiam delegar esses méritos aos fiéis. Então, a igreja acabava chamando para a autoridade deles uma espécie de um mediador entre Deus e os fiéis. Então, essas figuras acabavam ganhando status de verdade encarnada. Os reformadores olharam e falaram assim, a única verdade que se encarnou foi Jesus Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e nenhuma figura humana. Então, para os reformadores, esse tipo de ensinamento da Igreja Católica acabava, de alguma forma, tirando a glória de quem? De Cristo. Ele é o único mediador. Então, esse mediador, é ele quem é o mediador da autoridade que a Igreja tem. Semana passada, o pastor Fabiano tratou do terceiro sola, que foi somente a graça. Por quê?
Porque a Igreja Católica acabava ensinando uma espécie de um trabalho conjunto na salvação de Deus com o homem. A gente chama isso de salvação sinergista. O que é o termo sinergismo? Ele significa, é um trabalho conjunto. E a Bíblia não ensina isso. Para os reformadores, eles entenderam que nós somos salvos, é o que a Bíblia ensina, tá, gente? Que nós somos salvos pela graça, como uma graça passiva. Era o termo que Lutero citava. O que isso significa? É uma graça sem a nossa participação. É uma justiça sem a nossa participação. É uma justiça que vem do outro, que é Jesus. Então, para os reformadores, nós não somos julgados baseados em justiça, e sim em misericórdia. Então, para eles, a igreja exerce uma autoridade graciosa, ou seja, uma autoridade que ela mesma não merece. É graça. E hoje eu vou estar falando do quarto solo, que é somente a fé. Esse tema, gente, era um tema que pegava bastante Martinho Lutero. Por quê? Porque como a Igreja Católica ensinava sobre essa salvação sinergista, que o homem deve fazer algo para ser salvo, isso incomodava Lutero. Por quê? Porque Lutero pensava muito na justiça de Deus. Lutero pensava assim com ele: como que um homem pecador, como toda a raça humana, vai poder se apresentar diante de Deus? Como que um pecador pode se apresentar justo diante de Deus? O que Lutero fazia então, como um padre, como um sacerdote, como um líder? Ele fazia muito sacrifício. Ele orava bastante. A oração é um meio de graça, é um prazer. Mas eu digo sacrifício porque ele queria fazer algo pela própria força dele. Ele jejuava. Ele tinha um mentor chamado Staupitz. E dizem os historiadores que toda hora, todo dia, toda hora, Lutero ia para esse mentor para confessar pecado. Porque ele se sentia o pior homem da face da terra. A ponto de, certa feita, ele ir para Staupitz confessar um pecado, e esse mentor dele falou para ele: Lutero, vai cometer um pecado de verdade, depois você vem e pede perdão. Não dá. Toda hora você vai vir aqui ficar pedindo perdão, não dá. Porque esse era um assunto que incomodava Lutero. Lutero chega a dizer, a respeito da doutrina da justificação, que a doutrina da justificação é o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. Lutero raciocinava assim, que uma igreja pode estar bem ou mal, dependendo da maneira como a igreja entende a doutrina da justificação. Isso era um assunto de extrema importância para eles. Então, por que somente a fé? Porque, como eu já falei, a Igreja Católica ensinava a respeito de uma justiça que o ser humano tinha que fazer alguma coisa. E há muita diferença entre aquilo que Roma dizia, aquilo que os católicos ensinavam, aquilo que eles falavam, sobre uma justiça que estava dentro de nós, é isso que Roma ensinava, e o que a reforma vai ensinar é que é uma justiça que está fora de nós, mas que foi considerada nossa. Então, em teologia, a gente chama isso de justiça infusa, que é o que a Igreja Católica ensinava. É uma justiça infusa, ou seja, uma justiça intrínseca, é uma justiça que estava na própria pessoa, é isso que a Igreja Católica ensina, e o que os reformadores vão ensinar não é uma justiça infusa, não é uma justiça intrínseca que está em nós, é uma justiça que foi imputada a nós, é uma justiça do outro, que é Jesus, mas no momento que a gente crê na obra dele, a justiça dele é imputada a nós. É isso que os reformadores falavam. Por isso o termo somente a fé. Não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. É pela fé na obra dele, de Jesus Cristo. Então, o que os reformadores estavam querendo dizer com justiça imputada é que é uma justiça do outro que foi colocada na nossa conta. Ou seja, a justiça de Cristo
que foi colocada na nossa conta. É mais ou menos assim, gente, para vocês entenderem com mais facilidade. Seria mais ou menos essa ideia. Vamos pensar assim. Quando Deus vai julgar você, para ver se você pode entrar na morada dele, você quer que Deus julgue você baseado em quanta santidade tem dentro de você, ou em quanta santidade tinha em Cristo por você? Entende? Você não tem santidade. Você não tem justiça. Se Deus for te julgar baseado nisso, todos nós estamos lascados. Agora, se for no nosso representante, todo o cenário muda. Por isso que a fé na obra de Cristo é de extrema importância. Então, sola fide, somente a fé, vai falar exatamente sobre esses ensinamentos. Sobre nós nos apropriarmos da justiça do outro, que é de Cristo, e a justiça dele ser considerada nossa. É isso que a Bíblia ensina. Por isso, somente a fé. E o último, sola, que o Andão vai estar tratando para a gente a semana que vem, trata do só lhe deu glória, que é o propósito da autoridade. Ou seja, somente a Deus toda a glória. Então eu faço um resumo dos 5 solas, assim, ó. Eu coloco assim: se os fiéis precisam do clero para ler a Bíblia, que é o que a Igreja Católica ensinava sobre a Bíblia, que só a Bíblia não era fonte de autoridade, tinha que ter a tradição. Se os fiéis precisam do clero para ler a Bíblia, se Maria e os santos são venerados e os sacerdotes são dispenseiros dos méritos aos fiéis, se cooperamos com Deus em nossa salvação, se as nossas obras são um dos meios de sermos considerados justos, então Deus não recebe toda a glória. Mas o oposto disso que eu coloquei é que é a verdade. Se você entende que é somente a Escritura, se você entende que é somente Cristo, se você entende que é somente a graça, se você entende que é somente a salvação, aí Deus recebe toda a glória. Por isso, 5 pilares da reforma protestante, gente. Fora disso, é tirar de Deus toda a glória. É ensinar um outro evangelho. Então, para tratar desse tema, do somente a fé, hoje, eu quero ver com vocês um texto de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, e eu os convido para abrirem lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, e nós estaremos vendo somente os versículos 4 e 5. A maioria dos pregadores, gente, quando vai tratar do somente a fé, eles usam bastante textos de Paulo, Romanos, Gálatas. Então hoje eu quero fazer algo um pouco diferente, mas é um texto que vai falar da fé. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 4 e 5. Pedro diz assim, eu vou usar aqui a revista atualizada, a minha versão. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu sempre falo que, sempre quando você for ler um texto da palavra de Deus, o que vai te ajudar bastante? Entender o propósito, entender quem foi o autor, o motivo pelo qual a carta foi escrita, o que aquela passagem se refere. Isso vai te ajudar muito. Então, antes de entrar no texto aqui que nós lemos, eu vou fazer todo aquele pano de fundo para que o texto faça sentido para a gente. Então, qual foi o propósito pelo qual o apóstolo Pedro escreveu a primeira carta? Ele escreve outra. Qual foi o propósito de Pedro, então? Quando o apóstolo Pedro escreveu essa primeira carta aos cristãos, ele escreveu para encorajar
cristãos perseguidos e confusos a permanecerem unidos e firmes na fé. Pedro vai dar uma palavra para eles de encorajamento. Não desanimem. Continuem firmes na fé. Por que os cristãos estavam sendo perseguidos? Por que Pedro escreve essa primeira carta para encorajar cristãos perseguidos e confusos, para que eles permanecessem firmes na fé? Perseverem. Por que Pedro escreve essa primeira carta, dando essa palavra de encorajamento a esses cristãos? Eu quero lembrar um pouquinho do contexto de um fato que aconteceu no ano 64 depois de Cristo, que foi aquela conhecidíssima história do incêndio de Roma. Isso aconteceu no dia 17 de julho do ano 64 depois de Cristo, quando o imperador da capital do império, Roma, era Nero. E o que Nero fez? Nero, dizem os historiadores, que ele tinha um desejo de reconstruir Roma. E o que ele fez então? Ele simplesmente, gente, colocou fogo na cidade de Roma. Nero coloca fogo em Roma. Ele sobe para o alto da Torre de Mecenas e de lá ele assiste a esse horrendo espetáculo das chamas que destruíram, que devastaram de forma arrasadora a cidade de Roma por dias. E esse incêndio durou até o dia 24 de julho. Foi do dia 17 de julho ao dia 24 de julho. E quando o incêndio acabou, Roma, que era a capital do império, estava praticamente destruída. E dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos pelo incêndio. Os 4 bairros restantes eram povoados por quem? Por judeus e por cristãos. E o fato da cidade dos judeus e dos cristãos não terem sido atingidas pelo fogo, Nero encontrou um álibi. Ele encontrou um motivo para colocar a culpa em quem? Nos cristãos. Nesse momento, gente, começa então uma brutal e sangrenta perseguição contra os cristãos, contra a igreja. Momento extremamente complicado, difícil, não foi nada fácil. Dizem alguns historiadores que naquela época faltou madeira para fazer cruzes. Tamanha a quantidade de cristãos que foram crucificados na cidade de Roma. Os cristãos eram arrasados, eles eram arrastados e amarrados nos postes. Cobriam eles de piche e incendiavam eles vivos. Sabe para quê? Para iluminar a cidade de Roma à noite. Estava difícil. E eu quero lembrar então que naquela época, naquele contexto, o simples fato de alguém se declarar um cristão já era motivo para aquela pessoa sofrer retaliações. Então olha só, o clima para os cristãos naquele momento não era nada bom. Não estava nada fácil. Os cristãos, eles estavam sendo acusados. A polícia podia bater na porta para pedir explicações. Eles podiam ser presos, podiam perder pessoas da família e ter, inclusive, os bens arrestados. Muitos daqueles cristãos estavam perdendo seus bens. E muitos morrendo. Então Pedro escreve essa primeira carta para esses cristãos que estavam sofrendo muitas dessas perseguições. Agora, o texto que lemos, ele faz parte de um trecho dessa carta que o apóstolo Pedro fala àqueles cristãos que estavam sofrendo essas perseguições sobre a certeza da salvação que eles tinham. Isso vai lá do versículo 3 até o versículo 12. Então, o versículo 4 e 5 que nós lemos faz parte desse trecho, dessa perícope, dessa parte da carta que Pedro está tratando para esses cristãos perseguidos. E Pedro vai falar para eles da certeza da salvação
que todo cristão tem. O que Pedro faz logo aqui, então, no início da carta? Olha só, logo ao iniciar a carta, o apóstolo Pedro encorajou seus leitores, que eram, então, esses cristãos que estavam sofrendo. Pedro encoraja eles com a descrição da certa e gloriosa salvação que eles possuíam em Jesus Cristo. Aqui é como se Pedro, quando ele começa essa carta encorajando esses cristãos, aqui é como se Pedro estivesse falando assim para aqueles cristãos que estavam sofrendo. Está difícil, né? Eu sei. A vida de vocês está difícil. Eu sei. Vocês estão sofrendo perseguições, né? Eu sei. Eu sei que não está nada fácil. Ah, os bens de vocês estão sendo tomados? Foram arrestados? Pois é, eu sei, muitos inclusive estão morrendo, né? Então é como se Pedro estivesse falando, encorajando eles e dizendo assim: eu sei de tudo isso que vocês estão passando, mas não desanimem. Quando ele escreve essa carta, não desanimem. Eu sei que não está fácil. Eu sei que estão tirando, arrancando os bens de vocês, toda a herança, talvez familiar, que vocês possuíam. Eu sei que estão tirando de vocês, mas continuem firmes na fé em Jesus Cristo. Porque em Jesus e somente nele, nós temos uma herança que ninguém, e essa herança que nós temos em Jesus, ninguém vai poder tirar, vai poder arrancar de nós. É isso que Pedro está falando. Então perceba, o que Pedro faz aqui é o seguinte: Pedro, ele está levando esses cristãos perseguidos a focarem, a se concentrarem a atenção de cada um deles nas riquezas espirituais que eles tinham em Cristo. Pedro está falando assim: gente, não foquem na circunstância, não foquem nesse momento difícil que vocês estão vivendo. Lembrem-se da rica herança que vocês têm em Jesus. Sabe por quê? Porque esse é o único caminho que vai ajudar vocês a perseverarem firmes na fé em Jesus, mesmo nesse momento difícil. E, gente, isso é uma verdade para nós também. Quem sabe tem gente aqui no nosso meio nessa noite, que entrou aqui hoje e está passando um momento difícil, complicado. Talvez só Deus sabe a sua situação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você focar sua atenção em Jesus e da rica herança, nós vamos trabalhar isso nesse texto, da rica herança que você tem em Jesus, não importa o momento difícil que você está vivendo, você vai continuar firme, perseverando na fé. E para ajudar então aqueles cristãos que estavam sofrendo a fixar sua atenção na herança eterna e não nas dificuldades e não nas lutas presentes, olha só, Pedro aqui no nosso texto, ele vai dar a esses cristãos perseguidos e a nós também, como eu já falei, uma palavra de encorajamento. E qual é essa palavra de encorajamento que Pedro vai falar para eles? Lembrem-se da sua herança. Pedro vai mostrar que quando a gente focaliza a atenção em nossa herança eterna, é um fator extremamente importante para experimentarmos alegria, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos das provações. E vamos ver então como é que Pedro trabalha isso aqui no nosso texto. Olha só, vamos para o contexto do nosso texto. Vejam aí comigo. O versículo 3. Vejam vocês que o apóstolo Pedro começa com uma doxologia. O que seria isso? Uma doxologia é a junção de duas palavras gregas. Doxa significa glória e logia, palavra. Ele começa com uma palavra de glória, ou seja, é uma espécie de ações de graças. E Pedro começa então, nessa doxologia, dando essa palavra de adoração a Deus diante daqueles cristãos perseguidos, dizendo assim, é como se Pedro estivesse falando assim: irmãos, vocês estão sendo perseguidos, mas olha só, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou.
para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só o que Pedro está fazendo aqui nesse versículo 3. Ele começa mostrando para nós a respeito da fonte da salvação, que é Deus. Ele começa dizendo assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia. O que o apóstolo Pedro está fazendo aqui? Lembrem-se, num contexto de extrema perseguição, o que Pedro está fazendo aqui? Lembre-se, num contexto de extrema perseguição, sofrimento, dores e mortes, tinha muitas perdas. O apóstolo Pedro, ele está iniciando a carta, levando aqueles cristãos perseguidos a adorarem a Deus pela herança eterna que eles possuíam em Jesus, independentemente do momento em que eles estavam vivendo. Pedro começa louvando a Deus por sua salvação. Por quê? Porque a salvação, gente, é uma obra exclusiva de Deus em nosso favor. É pela graça. Nós vimos na semana passada. Pedro, então, aqui, ele está nos ensinando que antes de nós nos apresentarmos as nossas dores a Deus, antes de nós apresentarmos as nossas lutas, as nossas lágrimas, as nossas perdas nesse mundo, que é o que estava acontecendo com aqueles cristãos, antes de nós fazermos tudo isso, nós devemos fazer o quê? Nós devemos levantar os nossos olhos aos céus e exaltar aquele que nos amou. Nós devemos exaltar aquele que nos escolheu e providenciou para mim e para você todas as coisas para a nossa salvação. Não importa o momento em que você está vivendo hoje, não importa a luta que você está atravessando hoje. Talvez você entrou aqui hoje com um problema no seu casamento. Quem sabe você entrou aqui hoje com um problema com o seu filho. Seja qual for, não importa. Levante os seus olhos aos céus. Tenha um tempo a sós com Deus e adore a Deus, independentemente da circunstância que você está vivendo hoje. Adore a Deus. O que Pedro está ensinando aqui, naquele contexto de grande dificuldade para aqueles cristãos, é isso aqui, ó. É que quando eu e você exaltamos a Deus por quem Deus é, e por aquilo que Ele tem feito por nós, mesmo nos momentos difíceis, sentimos-nos fortalecidos para enfrentar nossas leves e momentâneas tribulações. Não importa o momento que você esteja vivendo, eu quero desafiá-lo a adorar a Deus por quem Deus é, e não por aquilo que Ele tem feito. Se Deus não fizesse mais nada por nós, gente, se Deus só se assentasse no trono dele e não fizesse mais nada, deveríamos adorá-lo por quem Ele é. Eu me recordo, falando disso, de adorar a Deus mesmo nos momentos difíceis, de Atos capítulo 16. O apóstolo Paulo está na segunda viagem missionária. Ele tinha entrado na Europa. Ele tinha planos de evangelizar a Ásia. E diz Atos 16:6 que o Espírito de Jesus não permitiu ele ir para a Ásia. Deus tinha um chamado específico para ele ir para a Europa. Ele falou, mas espera aí, o Senhor quer que eu vou para a Europa, Deus? Então tá bom, eu vou obedecer. Quando Paulo chega na Europa, ele vai lá na cidade de Filipos, e diz o texto de Atos capítulo 16 que ele foi preso. E poderíamos perguntar, não era da vontade de Deus que Paulo fosse para a Europa? Era. Ele foi, ele obedeceu. Quando ele chega lá, ele foi preso. E poderíamos questionar a Deus, por que Deus? O Senhor permitiu isso? Se era a vontade do Senhor que ele fosse justamente para lá. Por que, Deus, o Senhor permitiu acontecer isso na minha família? Eu vou na igreja, eu sirvo o Senhor. Sabe o que é bonito de ver? É que Atos capítulo 16, versículo 25, a Bíblia fala que Paulo está preso, ele e Silas, um companheiro dele, e lá na cadeia, Paulo não está murmurando.
Paulo não está reclamando diante de Deus por aquilo que tinha acontecido com ele. Diz o texto de Atos 16, 25, que por volta da meia-noite, o apóstolo Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Isso é adoração, gente. Independentemente da circunstância que nós estamos vivendo. Quantos e quantos no nosso meio nem pensa nas riquezas que tem Jesus, está tão focado, está tão enraizado nesse mundo. Você está tão preocupado com seus bens materiais, você está tão preocupado com tudo isso que vai ficar, que você não se recorda mais da adoração. Você não se recorda mais da herança eterna que nós temos em Jesus. Pare com o corre-corre da sua vida. Tire um tempo a sós com Deus e foque na herança eterna que nós temos em Jesus. E essa herança ninguém vai poder arrancar de nós. Aí, continuando o versículo 3, Pedro faz uma transição da fonte da salvação. Agora ele vai falar a respeito da natureza da salvação. Então vejam aí que Pedro mostra agora que o plano estabelecido na eternidade, ele vai ser concretizado no tempo, ou seja, aquilo que foi planejado no céu, agora ele vai ser realizado na terra. Deus tem um plano e esse plano vai cumprir, porque a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Olha como que Pedro trabalha isso. Olha lá então o versículo 13, já lemos, que Pedro começa falando, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, olha como que ele continua agora, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui, gente, nessa segunda parte do versículo 3, Pedro destaca para mim e para você duas verdades que são preciosas. Olha o que Pedro fala aqui. A primeira verdade que ele destaca aqui na segunda parte do versículo 3, ele fala sobre a regeneração. Pedro diz que Deus, segundo a sua muita misericórdia, olha lá, nos regenerou. E eu quero lembrar que a regeneração, a Bíblia ensina que é uma obra exclusiva do Espírito Santo em nós. O termo regeneração significa implantar vida. Porque quando Adão pecou, e com ele toda a humanidade também se tornou culpada, são pecadores, espiritualmente falando, nós estamos mortos. É o texto que o pastor Fabiano trabalhou semana passada. Nós estamos mortos. Ninguém tem vontade de servir a Deus. Ninguém tem desejo de servir a Deus. O morto não tem vontade. O morto não tem desejo. A regeneração é um trabalhar do Espírito Santo em nós, implantando vida no coração que está morto. E Pedro diz que Deus fez isso. Ele nos regenerou. Então, olha só, Deus implanta a vida naquele que estava morto, e eu coloco ali embaixo, que quando se volta para Cristo e deposita nele a sua fé, olha somente a fé, o pecador nasce de novo dentro da família de Deus e recebe uma nova natureza. Pedro está ensinando que nós não temos uma justiça dentro de nós, como Roma ensinava. É uma justiça fora. E como que nós nos apropriamos dessa justiça? Mediante a fé. Mediante a fé. Então, olha, vejam vocês que nós temos não apenas um novo status, que é a justificação. Nós fomos justificados, a Bíblia fala isso, quando cremos em Jesus como Salvador, fomos justificados. Então nós temos esse novo status, a justificação, mas temos também uma nova vida, que agora que o Espírito Santo implantou vida em nós, nós temos uma nova vida, que é a nova vida em Jesus. Então vejam, essa é a primeira verdade preciosa que Pedro está destacando na segunda parte do versículo 3. Ele está falando sobre a regeneração. Olha agora a segunda verdade preciosa que ele destaca na segunda parte do versículo 3. Ele vai falar a respeito de uma viva esperança.
Vejam aí, acompanhem comigo. Pedro diz que Deus, então, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Aí ele coloca assim, para uma viva esperança, finalzinho do versículo 3, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí eu coloco assim, que então nós somos regenerados para a esperança. Fomos regenerados para a esperança, é o que Pedro diz. E Pedro diz que essa esperança, olha agora, acompanhe o raciocínio. Essa esperança agora, então, ela tem duas características. Primeiro, a primeira característica dessa esperança. Essa esperança, segundo o apóstolo Pedro, ela é viva. É uma esperança viva. Porque Pedro diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança. A primeira característica, então, dessa esperança é que ela é viva. E a segunda característica dessa esperança é que, além dela ser viva, ela também é segura. Sabe por que eu coloquei que ela é segura? Porque o final do versículo 3 nos informa que ela está fundamentada no quê? Na ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou e é um fato. Então essa é a sua esperança para a qual você foi regenerada por Deus. Ela não é somente viva, mas também é segura. Olha a palavra, gente, que Pedro está dando àqueles cristãos que estavam sendo perseguidos. É o que Pedro fala aqui no versículo 3. Que ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso, então, essa esperança é segura. Então, o que Pedro está mostrando aqui é o simples fato de que sem a ressurreição do Senhor Jesus, nossa regeneração não seria possível e nossa esperança também não faria nenhum sentido. Gente, eu falei tudo isso até agora para a gente entrar no versículo 4 e 5. Olha comigo, então, os versículos 4 e 5. Pedro agora, depois de falar de tudo isso, ele vai destacar para a gente a respeito dessa nossa herança eterna. Que todo genuíno cristão, presta atenção, é uma herança eterna que somente quem tem Jesus como Salvador tem, tá? Não é todo mundo que tem, não. É só quem já recebeu Jesus Cristo como Salvador pela fé. Somente a fé. Então lembre-se, o versículo 3, Pedro falou para aqueles cristãos que eles deveriam adorar a Deus. E lembrem-se vocês que Pedro está dando àqueles cristãos uma palavra de encorajamento. E agora Pedro continua encorajando eles, lembrando aqueles cristãos de algo muito precioso que eles tinham. O que é esse algo muito precioso? A herança eterna que eles tinham. Olha só, então o final do versículo 3, para a gente entender, o versículo 3 fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Continuando, versículo 4. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Vamos entender esse versículo 4 aqui. Olha só, Pedro fala que Deus fez tudo aquilo, toda aquela riqueza do versículo 3 em nosso favor, para uma herança incorruptível. Esse termo herança, ele vem de uma designação, de uma terminologia do Antigo Testamento, é a palavra herança, tá? Que identifica a terra prometida, ou seja, Canaã, como essa terra fosse a herança do povo de Deus, Israel no Antigo Testamento. Então, olha só, a terra prometida, a terra de Canaã, era um antegosto do novo céus e da nova terra, que são a herança definitiva de todo cristão. A herança para os israelitas era quando eles adentrassem Canaã. E isso era um antegosto daquilo que eu e você, a igreja de Jesus, o povo de Deus, aguarda para o futuro, o novo céus e a nova terra. Essa é a nossa herança para a qual Pedro agora vai trabalhar essa ideia. Então, olha só, a palavra grega traduzida aqui por herança, ela diz respeito
a possessões passadas de geração a geração. É isso que é herança. São possessões passadas de geração a geração. Então vejam, você, eu, nós não compramos essa herança, nós não compramos essas possessões com algum tipo de trabalho, nem com dinheiro. Você recebe simplesmente como sendo membro da família. E Pedro falou como que alguém se torna membro da família de Deus para ser possuidor dessa herança. Ele nos regenerou. Somente quem foi regenerado vai poder ser possuidor dessa herança. Quem não tem uma nova vida em Jesus não pode não. Pedro descreve no versículo 3, então, como que alguém tem essa herança. Então, olha só, nós recebemos a nossa herança, está aqui embaixo, nós recebemos a nossa herança eterna por meio de um renascimento espiritual, ou seja, fé na obra de Jesus, e somente a fé. Agora vejam, prosseguindo com o versículo 4, Pedro começa o versículo 4 falando da herança que o cristão tem. E é interessante porque quando Pedro vai falar dessa herança, Pedro ele vai usar 3 termos negativos para descrever a perfeição positiva dessa herança. Olha só, ele vai dizer depois de herança ali, do versículo 4, ele vai usar 3 termos negativos. Por quê? Porque ele quer descrever a perfeição positiva. Aquilo que é algo, gente, que não tem como descrever dessa nossa herança que temos em Jesus. Quais são os 3 termos que Pedro vai usar aí? Ele vai falar que essa herança é uma herança incorruptível, é uma herança sem mácula e é uma herança imarcessível. Vamos por partes aqui para a gente entender. Primeiro, quando Pedro diz que essa nossa herança é uma herança incorruptível, olha só, essa palavra incorruptível, na raiz da palavra original grega, essa palavra aqui, ela fala de algo que não pode ser corrompido. Significa algo que não perece. É algo, uma coisa que não apodrece. Ele não vai se acabando com o tempo. Ou seja, é algo que é permanente. Ele não vai acabar. A ideia dessa palavra aqui de Pedro é assim, cristãos, vocês que estão sendo perseguidos, vocês que estão sendo perseguidos e estão perdendo muitos dos seus bens, essa herança que nós temos, ela não vai ser assolada por nenhum exército inimigo. Se Roma estão tirando os bens de vocês, essa herança que nós temos em Jesus Cristo, nenhum exército vai poder tocar. Continuem firmes em Jesus. Calma. O dia de vocês desfrutarem dessa herança está chegando. Vocês já têm parte aqui, que é a vida com Jesus. Mas não em sua totalidade. Calma, cristãos. Está chegando. Então essa é a ideia. Quando Pedro fala que a nossa herança é incorruptível. E ele continua falando, depois de dizer que ela é incorruptível, ele também vai usar essa expressão aí para dizer que a herança é sem mácula. O significado dessa palavra é a ideia de algo absolutamente limpo, sem nenhum tipo de sujeira ou de contaminação que possa levar a uma posterior degeneração com o passar do tempo. Isso significa sem mácula. Quem quer descrever a positividade dessa herança que o cristão tem em Jesus? O que Pedro está dizendo aqui para aqueles cristãos, quando ele fala que essa herança é sem mácula, é como se fosse assim, gente, ao contrário desse mundo no qual nada escapa do pecado, essa nossa herança que nós temos em Jesus não pode jamais ser contaminada, poluída ou de algum modo corrompida. Está destacando algo aqui, gente, para a gente refletir. Então, nossa herança é imaculada. Ela é impossível de ser manchada pela presença ou pelos efeitos do pecado. É isso que Pedro está falando aqui. E o terceiro termo negativo que Pedro usa aqui para descrever
essa perfeição positiva da nossa herança, ele vai falar que essa herança também é imarcessível. Quando ele fala imarcessível, essa palavra significa aquilo que é inalterável, aquilo que não pode mudar. Ele vem de um termo grego usado para referir-se a flores. Sabe flores que com o passar do tempo ela vai murchando? A ideia da palavra imarcessível para essa nossa herança que temos em Jesus é uma flor que nunca murcha e nem perde a sua beleza. Essa herança, gente, é incorruptível. Ela é sem mácula. Ela é imarcessível. Ela não vai perder a sua beleza. Vale a pena perseverar com Jesus nos momentos difíceis da vida. Porque vocês têm uma herança, gente. Uma riqueza de herança que Pedro está trabalhando aqui para destacar o valor dela. Vejam então, esses três termos que Pedro usou: incorruptível, sem mácula e imarcessível. Esses três termos retratam a herança celestial que não pode ser atingida pela morte, quando ele falou que ela é incorruptível, não pode ser atingido pelo pecado, quando ele falou que ela é sem mácula, e não pode ser atingido pelos efeitos do tempo, quando ele falou que essa herança é imarcessível, que com o passar do tempo ela não vai perder sua beleza. Agora, no final do versículo 4, o apóstolo Pedro vai falar sobre a segurança dessa nossa herança. A herança do cristão está guardada em qual lugar, gente? Segundo Pedro? Olha o versículo 4. Essa herança que todo cristão tem, ela está guardada em qual lugar? Qual? Diz Pedro que ela está reservada nos céus para vós outros. Então veja, a nossa herança, ela não está sendo apenas cuidada pelo próprio Deus, que ele vai falar no versículo 5, mas Deus, ele faz isso no lugar mais seguro de todos os lugares, é o céu. E o céu é aquele lugar onde o nosso perfeito Salvador Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 20, que o céu, lá a traça nem ferrugem corrói, e lá é um lugar onde ladrões não escavam e nem roubam. Cristãos, Roma está tirando os bens de vocês? Fique tranquilo. Perseverem na sua fé em Jesus, mesmo nos momentos difíceis, porque essa nossa herança está também reservada no céu, que é um lugar seguro. Lá nenhum inimigo vai tocar. Lá nenhum inimigo vai tirar de vocês. Lá ladrão não vai levar. Lá a ferrugem não vai acabar com ela. É absolutamente certo, cristãos, que Pedro, é como se Pedro estivesse falando para eles. É absolutamente certo que ninguém jamais haverá de invadir ou saquear o céu. Portanto, essa herança está eternamente segura. Versículo 5, Pedro encoraja aqueles cristãos falando que Deus protege não apenas a nossa herança, olha só, mas Deus protege nós também. Olha que lindo, gente, Deus protege não somente a nossa herança, mas Pedro vai falar agora que Deus nos protege também. Acompanhe comigo, versículo 5 então. Pedro começa falando assim, que sois guardados pelo poder de Deus. Está vendo como que Deus, além de proteger a nossa herança, nos protege também? Pedro começa o versículo 5 falando que sois guardados pelo poder de Deus. Vejam aí. A palavra que o apóstolo Pedro usou aqui no versículo 5, para aquela expressãozinha ali, guardados, vocês são guardados pelo poder de Deus. Essa palavrinha ali, guardado, é um termo militar que se refere a uma sentinela. É aquele soldado, é aquela sentinela que está a postos, ele está lá no posto dele, e ele está cumprindo o dever, vigiando, ele está guardando, ele não dorme, ele não cochila, ele está
fazendo o seu dever. O que Pedro está dizendo aqui é que nós estamos continuamente protegidos pelo poder de Deus. E lembra que o salmista disse que Deus não cochila e nem dorme? Será que nós estamos protegidos, gente? Ou você duvida? Por que muitas vezes nós temos medo? Ainda que a morte venha sobre nós, eu vi um termo do Dr. John MacArthur que eu achei muito legal. Ele falou assim, que a única coisa que a morte pode fazer a um cristão, a única coisa que a morte pode fazer a um cristão, é entregar esse cristão a Jesus. Medo do quê? Nós somos guardados pelo poder de Deus. Além de Deus guardar a nossa herança, Ele nos guarda também. E Pedro fala no restante do versículo 5 agora, a respeito da segurança dessa nossa herança. Ele vai falar a respeito disso aí. Ele vai falar que a segurança dessa nossa herança é apropriada. Como que a gente pode ter essa herança, gente? Pela fé. Essa foi a luta dos reformadores na reforma, porque eles ouviram aqueles ensinamentos errados da Igreja Católica. Eles falavam, não, a única forma de eu ter a justiça de Cristo, que é uma justiça que vem fora de mim, é mediante a fé. Não é fé na fé. Tem gente que às vezes fica exaltando a fé, como se a fé fosse algo meritório. Não é, gente. É fé no quê? Fé no objeto certo. Fé na obra de Jesus. A obra de Jesus é a base. A fé é um instrumento, é a forma como eu posso pegar a salvação. Mas a obra, o trabalho foi todo de Jesus. O homem não tem medo. Então Pedro aqui ele vai falar que a segurança dessa nossa herança é apropriada pela fé. Vejam aí, versículo 5 então, Pedro diz que sois guardados pelo poder de Deus, aí ele continua, mediante a fé. Mediante a fé. E ele finaliza dizendo, preparada para revelar-se no último tempo. Mas ele diz que é mediante a fé. Aqui Pedro está falando isso aqui, ó. Que a fé, como eu acabei de dizer aqui, não é a causa meritória da nossa salvação. Ou seja, da gente poder possuir essa herança. Mas a fé é o que então? A causa instrumental. Lembre-se, o que Roma dizia? Porque aqui eu estou tratando de somente a fé, nessa palavra de Pedro. Roma dizia que as nossas obras também eram um dos meios de sermos considerados justos. Roma falava assim, as suas obras é um meio também para Deus te justificar. E acabava excluindo toda a obra de Jesus na cruz. Se aquilo que você faz é um dos meios pelos quais Deus pode considerar justo, então não precisa de Jesus. Os reformadores olharam isso e falaram assim, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. É o que Pedro está ensinando. Como que a gente pode se apropriar da nossa salvação e, consequentemente, dessa herança? Mediante a fé. Então, é isso que a Bíblia ensina. Por isso que eu coloco aqui, para a gente finalizar, que nós nos apropriamos da nossa salvação, dessa nossa herança, pela graça, pela obra de Jesus, mediante a fé. É o que Paulo fala em Efésios 2,8, conforme o pastor falou a semana passada. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. E nem a fé, gente, vem de nós, é um dom de Deus. Já pensou? Tira toda a obra humana. Exclui isso aí. Isso é pregar um outro evangelho. É por isso que os reformadores cunharam esse quarto sola, o somente a fé. É somente a fé no quê? É somente a fé no quê, gente? Na obra do nosso perfeito Salvador. Não é fé na fé. Tem gente que às vezes eu vou conversar com ela e fala assim, nossa, fulano é um grande homem de Deus. É um homem de grande fé. De muita fé. Como se a fé daquela pessoa fosse uma fé meritória. Exclui isso aí, gente. Qualquer coisa, qualquer tipo de ensinamento que exalte o homem é pregar um outro evangelho. Quando a Bíblia fala mediante a fé, é
fé na obra de Jesus. Eu vou falar isso a todo tempo para que vocês não esqueçam. É fé na obra de Jesus. Ela é a base. Ela é a base. É por isso que eu finalizo apontando para ele. Porque segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz que a nossa dívida era uma dívida, gente, que não tinha como nós pagarmos por conta dos nossos pecados. É uma dívida impagável. Ela não foi colocada em nossa conta. Essa nossa dívida, no momento que você creu na obra de Jesus como seu Salvador, essa dívida, os seus pecados foram colocados na conta de Jesus. E Cristo, com a sua morte, Paulo vai falar em Colossenses 2,14, que ele cancelou o escrito de dívida que era contra você e removeu toda essa dívida, encravando-a na cruz. O que a Bíblia está nos ensinando é que Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós, quitando completamente tudo aquilo que a gente devia, todo o nosso débito, toda a nossa culpa. E mais, segundo os Coríntios 5,21, Paulo diz assim, que aquele, falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por mim e por você, para que nele, olha a justiça vindo de fora, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia não ensina que há uma justiça dentro de nós, como Roma ensinava. É uma justiça do outro. É uma justiça que vem fora de nós. Como que você se apropria dos benefícios da obra de Jesus? Mediante a fé. É mediante a fé. Então vejam vocês que a justiça completa e perfeita do nosso perfeito Salvador é que foi colocado na nossa conta. Assim você está apto para se apresentar diante de Deus. Era isso que incomodava Lutero. Lutero pensava assim, como que eu posso me apresentar diante de Deus justo? Eu sou pecador. Mediante a fé na obra de Jesus. Deus vai olhar para você como se fosse o próprio filho. Me escuta, você que está aqui nessa noite que ainda não tem Jesus como Salvador. Se Deus cortar o fio da sua existência agora, você está no inferno. Você estará na condenação, sem chance de ser salvo. Não vai ter segunda chance. Hebreus diz que ao homem está sujeito a morrer uma vez só, depois disso o juízo. Percebe o risco que você está passando? É uma justiça que vem dele, de Jesus. Foi isso que a reforma defendeu, porque a Bíblia ensina isso, uma justiça fora, uma justiça que foi imputada naquele que crê. Então, gente, para terminar, o sola fide, que é o somente a fé, fala exatamente sobre isso. Sobre nós nos apropriarmos da justiça do outro, da justiça do nosso perfeito Salvador, e ela ser considerada nossa. Eu termino perguntando para você, você já depositou a sua fé em Jesus? Você crê em Jesus como seu Salvador? Você crê que quando Jesus foi moído naquela cruz, ele foi levantado lá para pagar os preços dos seus pecados? É só por meio da fé, gente. E o único caminho para você ser salvo é esse. Não existe outros caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho. Em português, o "o" é artigo definido. Isso significa que não existe outros caminhos. Ele não falou, eu sou um dos caminhos. Ele fala que ele é o caminho. Jesus é o caminho exclusivo para Deus. Pense na sua vida. Eu não sei como que você está aqui nessa noite, mas pense na sua vida. Receba o presente eterno da salvação que Deus deu para nós quando morreu o seu Filho na cruz. Abaixe a sua cabeça e eu já chamo o grupo de louvor aqui na frente. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Eu peço que o Senhor nos ajude a entendermos a respeito do somente a fé, o que ela significa. Como que os grandes homens do Senhor zelaram e batalharam pela verdade que a Tua palavra nos ensina. Nos ajuda a entendermos isso, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque, conforme vimos aqui também com Pedro, nós temos uma riqueza, Senhor, que a gente nem se recorda disso. Nos ajude a desfocarmos, Pai, dessa correria nossa do dia a dia e nos ajude a focalizarmos a nossa atenção nessa herança eterna que temos no Senhor. É uma herança
que o Senhor conquistou para nós. É um presente vindo do Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor guarda essa herança nos céus. E o Senhor não somente guarda essa herança, o Senhor nos guarda também. E a forma de nós nos apropriarmos disso é somente pela fé. Fé na obra do Teu Filho. Obrigado, Senhor, e nos ajuda a vivermos à luz do Teu Evangelho, para que pessoas possam ser transformadas pelo poder da Tua Palavra. Nos dê uma ótima semana e nos desafie, Pai, para que nessa semana a gente possa fazer diferença na vida de alguém. Diferença positiva. Diferença que traga vida para aquele que está desanimado. Muito obrigado, Pai, pela riqueza da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém.